Fala, meu caro professor Sérgio Araújo, com vocês aqui mais uma vez. Esse é o nosso segundo vídeo do canal. Estamos falando de produtividade na sala de aula. No vídeo passado, se você não assistiu, volta lá e assiste. Falei sobre como gerir e como organizar projetos e também orientações na vida acadêmica. Projetos de pesquisa, projetos de ensino, projetos de extensão, como fazemos um fluxo para a orientação acadêmica do aluno, de modo a avaliar se aquele aluno está ou não produzindo e evoluindo naquele projeto específico. Se você não assistiu ainda, volta lá e assiste. Tem um conteúdo muito bacana e eu deixei o template do Notion, o template que eu uso para organizar os meus projetos de pesquisa, disponível para quem assistir. Esse template vai ficar por pouco tempo disponível. Então, se você ainda não assistiu, volta lá e assiste para aproveitar, além do conteúdo, o template exclusivo também. Na aula de hoje, nós falaremos sobre como organizar aulas e disciplinas. E esse assunto vai ser dividido em pelo menos 3 ou 4 vídeos. Mas por que, professor Sérgio, você vai dividir esse assunto em vários vídeos diferentes? Porque iremos falar de disciplinas muito diferentes. Disciplinas que são modelos que são organizados de forma muito específica e muito exclusiva. E eu tenho certeza que algumas dessas disciplinas irão se enquadrar na disciplina que você leciona também. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já aproveita, tem um QR Code aqui na tela, também vai ter um link na descrição desse vídeo, onde você vai poder se inscrever nesse canal. Nesse canal, todas as semanas, eu trarei conteúdo exclusivo sobre educação, sobre produtividade na sala de aula, sobre metodologias ativas, sobre como produzir aulas mais dinâmicas, mais criativas, onde o aluno possa se engajar. Então, se você é professor e você gosta desse tipo de conteúdo, você está no canal certo. Mas vamos direto para o nosso sistema, onde eu organizo toda a minha vida acadêmica. Esse sistema, como vocês viram no vídeo anterior, ele se chama SOSAP. Ele é dividido em vários módulos. No vídeo passado falamos sobre esse módulo aqui, que é o módulo de projetos acadêmicos. No vídeo de hoje iremos iniciar o módulo sobre dashboard de disciplinas. Nós temos várias disciplinas que são modelos diferentes e que eu vou explicar como eu organizo. E tem mais. Se esse vídeo chegar a pelo menos 100 likes, 100 curtidas, eu também vou disponibilizar o template desse Notion, desse dashboard de disciplinas gratuitamente para você no link desse vídeo. Mas apenas se chegar a 100 curtidas, 100 likes para esse vídeo. Então, quando nós olhamos para o dashboard de disciplinas, nós podemos ver logo de cara as disciplinas em que eu estou envolvido ou como coordenador ou como colaborador. Então, nós temos várias disciplinas e essas disciplinas elas aparecem com uma capa para que eu possa entender muito rapidamente de qual disciplina ou identificar muito rapidamente qual disciplina eu quero ver as informações. Logo abaixo nós temos o título da disciplina, o nome da disciplina. Na lateral desse dashboard nós temos alguns atalhos, como um atalho para a própria disciplina, né? O próprio dashboard de disciplina. Então a gente tem um atalho onde a gente vai ter um foco maior apenas na disciplina. Mas se nós quisermos focar na área de professores, temos um atalho também. E ali nós podemos cadastrar os professores. E como nós veremos em outro vídeo, podemos cadastrar também os preceptores. Porque algumas disciplinas mais práticas, disciplinas como, por exemplo, estágios, precisam de preceptores. Por isso é importante a gente cadastrar preceptores também.
Nós temos os documentos da disciplina também. Nós temos um atalho também para os documentos que muitas vezes utilizamos dentro da disciplina. Logo abaixo nós temos um atalho para os semestres de cada disciplina e o último atalho aqui, aulas e prazos, ou seja, aulas e datas para aquelas aulas acontecerem. Então, quando nós olhamos para esse dashboard, rapidamente nós temos acesso aos atalhos, rapidamente nós temos acesso às disciplinas. Vamos descer um pouquinho mais para baixo. Aqui nós temos cumprimento da carga horária. Nós dividimos o cumprimento da carga horária em semestres e nós temos 3 abas diferentes. A aba semestres ativos, que são exatamente os semestres que foram cadastrados e que ou estão em atividade ou vão ser iniciados. Nós temos aqui os semestres 2024.1, que é exatamente quando esse vídeo está sendo gravado. 3 disciplinas, que são as 3 disciplinas em que eu vou apresentar vídeos para vocês, já foram cadastrados. Também nós temos os semestres concluídos. Quando nós clicamos em semestres concluídos, para cada disciplina, nós podemos ver cada um dos semestres, o período em que aquele semestre aconteceu, o professor que ministrou, o mês, a barra de progresso, que nós vamos entender como é que isso funciona, o status, claro, está como concluído, e as aulas que foram ministradas, além da quantidade de aulas e o ano em que aquela disciplina aconteceu. E nós podemos ver cada disciplina foi organizada, foi dividida, foi distribuída de acordo com os semestres que já foram concluídos. E claro, nós temos também o calendário de aulas. O calendário de aulas são cada uma das aulas que foram cadastradas naquela disciplina de acordo com a sua data específica. Tem data específica, vai aparecer aqui no calendário de aulas. Descendo um pouquinho mais, nós temos listas de aulas, as aulas do dia, não separadas por disciplinas. Então, eu quero saber quais são as aulas daquele dia em que eu estou envolvido, todas elas vão aparecer aqui. E por que as aulas do dia vão aparecer aqui? Por causa de um filtro. Quando eu clico aqui no filtro, eu vejo que todas as aulas que eu não marquei como concluído, ou seja, que esse cheque não está marcado, e que as aulas acontecem na data de hoje, especificamente ele vai buscar a data do sistema, e na data de hoje ele vai mostrar todas as aulas envolvidas com o dia de hoje. Aqui nós temos o mesmo calendário de aula que eu reproduzi tanto aqui em cima como aqui embaixo também. Então vamos entrar na nossa primeira disciplina. Então hoje, o vídeo de hoje especificamente, eu irei falar como eu organizo uma disciplina que é principalmente teórica. É uma disciplina onde eu levo o conteúdo teórico, claro, vai ter conteúdo prático também, mas ela é principalmente conteúdo teórico. Vou falar de farmacologia aplicada, claro, diurno e noturno. Elas vão ser modelos muito parecidos, mudando apenas o conteúdo que é ministrado em cada uma delas. Quando eu entro na disciplina farmacologia aplicada diurno, nós vemos quais informações. Primeiro, tipo de disciplina, a disciplina de graduação. E aqui nós já temos uma forma interessante e importante de organização de disciplinas. Essa disciplina é a disciplina de graduação, essa disciplina é uma disciplina de especialização, essa disciplina é uma disciplina de pós-graduação, de mestrado, doutorado, essa disciplina é uma disciplina optativa. Eu posso cadastrar o tipo de disciplina aqui. Quando eu entro, tem 2 cadastros, graduação e especialização, mas nada impede que eu cadastre outros tipos de disciplinas para deixar a organização cada vez mais refinada. Descendo um pouquinho mais, nós temos quais são os objetivos da disciplina. Os objetivos dessa disciplina é trazer os aspectos teórico-prático do acompanhamento farmacoterapêutico de pacientes com doenças e distúrbios diversos. Eu sei qual é o propósito da disciplina. E quando eu sei qual é o propósito da disciplina, eu começo a organizar o conteúdo dela para que eu atinja esse propósito.
Na sequência, nós temos informações e arquivos. Quais são as informações? Primeiro, links úteis. Toda disciplina pode ter diversos links úteis. Esses links podem ser, por exemplo, um drive. Esse link pode ser, por exemplo, o sistema acadêmico utilizado na sua universidade. Esse link pode ser, por exemplo, um canal no YouTube que utiliza alguns vídeos em atividades acadêmicas. Posso colocar aqui vários links em que, quando eu entro na disciplina, a primeira coisa que eu vou ver são esses links e muito facilmente eu posso acessar. Logo abaixo nós temos a área de professores da disciplina. Se eu clicar aqui nessa setinha, eu vou ver todos os professores da disciplina. O nome do professor, eu vou ver o e-mail do professor, eu vou ver o telefone, a sala em que ele se encontra, eu vou ter acesso a todas as informações que eu precisar para que eu possa entrar em contato com esse professor. Aqui na lateral nós temos informações sobre as disciplinas relacionadas a documentos. Que documentos eu preciso para essa disciplina especificamente? Então eu tenho aqui o calendário acadêmico e o regulamento dos cursos de graduação, no caso aqui da UFRN. Então, com esses documentos em mão, muito rapidamente eu posso acessar uma informação que eu acho importante. Por exemplo, se eu tenho uma questão em que eu preciso consultar o regulamento dos cursos de graduação para saber os direitos e deveres ou as atitudes que eu preciso tomar referente àquela situação, eu facilmente acesso o regulamento dos cursos de graduação. Se eu preciso de uma informação referente a prazos relacionados ao calendário acadêmico, muito facilmente eu acesso esse documento aqui também. E como eu vou cadastrar? Eu clico em novo, vou colocar aqui novo documento. Depois eu clico nele e eu vou escolher qual é o documento. Vamos imaginar que seja um artigo. Cliquei aqui em artigo. Ele vai carregar o template de artigo para cada um daqueles itens em que foi mostrado o link. É um template, é uma página que eu desenvolvi, uma página que eu criei, uma página que eu organizei todo o layout para que apenas com um clique eu consiga acessar as informações. Então eu tenho aqui vários tipos de documentos, uma referência, um link, um manual. Vou colocar aqui como um manual. Quando eu clico em manual, eu tenho template de referência e template de links, são dois novos templates. Se isso for um link, eu vou clicar em template de links. Então esse manual, na verdade, ele não está fisicamente aqui, ele vai ser um link que vai ser acessado para um determinado ponto. Por exemplo, pode ser o sistema acadêmico da minha universidade, ela dá acesso a esses manuais através de um link e não o arquivo propriamente dito. Então eu venho aqui, esse documento, então esse manual é um documento acessório para a disciplina, é um documento essencial para a disciplina, é um documento importante para a disciplina, é importante. E como eu havia falado para vocês, ele é um link, então eu venho aqui na coluna HTTPS, clico em novo e coloco aqui manual de teste, por exemplo, que é o que nós estamos fazendo. Quando eu clico em manual de teste, eu venho aqui em template, tipo de arquivo, e aí sim eu vou adicionar o manual, que não é exatamente um arquivo físico, ele é um link. Então eu vou clicar aqui em Add a Web Bookmark para adicionar o link, e depois esse link, depois esse arquivo, esse manual, ele vai estar inserido diretamente aqui nessa página. Dessa forma, eu vou poder acessar muito facilmente esse novo documento aqui. Descendo um pouquinho mais abaixo, nós temos a organização da disciplina por semestre. O semestre ativo sempre vai ficar na primeira aba e os semestres concluídos vão ficar na segunda aba, mostrando qual é o semestre, a data em que aquele semestre aconteceu, a barra de progresso, o mês, o ano em que aquele semestre aconteceu. E depois
depois todos os semestres, incluindo aí também o semestre ativo. Daqui a pouquinho vamos voltar para o semestre ativo. A gente está fazendo inicialmente um overview. Vamos voltar para ver em detalhes como é organizado o semestre. Descendo um pouquinho, nós temos as aulas do dia. Vocês viram que lá na página principal de disciplinas nós tínhamos também as aulas do dia, mas nós tínhamos as aulas do dia de todas as disciplinas. O que nós temos aqui, olhando para o filtro, é as aulas do dia apenas da farmacologia aplicada diurno e não de todas as disciplinas. Nós temos o semestre atual, quais são todas as aulas que foram cadastradas para essa disciplina. A gente vai falar sobre isso quando entrarmos dentro do semestre. Claro, a data da aula não está cadastrada ainda, mas o professor, o semestre, a disciplina e o ano, tudo isso já foi preenchido. Iremos ver em detalhes tudo isso. E temos uma visualização também como calendário de aulas. Se essas aulas acontecerem em diversos dias na semana, eu conseguirei ver rapidamente aqui e acessar muito rapidamente a página para fazer uma anotação, para incluir uma observação, para incluir um arquivo que eu preciso utilizar naquela aula, enfim, para organizar a aula da forma em que eu consiga prever muito facilmente o que é que vai acontecer naquele dia e naquela aula. Também voltaremos daqui a pouquinho para essa sessão dessa organização da disciplina. Andando um pouquinho mais embaixo, nós temos desenvolvimento de novas aulas. E essa é uma parte muito importante da organização. É aqui onde aqueles insights, é aqui onde aquelas ideias que surgem repentinamente, elas saem da minha cabeça e elas vão começar a se tornar concretas. Aí deixa eu perguntar para você. Você acha que esse conteúdo que eu acabei de apresentar, ele é um conteúdo relevante? Você acha que isso está trazendo algum insight para você na organização das suas próprias disciplinas? Então, se você imagina, se você acha que esse conteúdo já trouxe informações importantes, já aproveita e já se inscreve nesse canal. Esse canal ele vai trazer muitas informações sobre como se organizar como professor, como melhorar suas aulas. A gente vai discutir metodologias ativas, vamos discutir muitas estratégias em que seus alunos vão realmente se sentir como um professor moderno, como um professor que está trazendo informações relevantes e ao mesmo tempo mais dinâmica. Se você é esse tipo de professor, já aproveita e já se inscreve no canal e compartilha esse conteúdo. Pode ter vários colegas seus que também estão na mesma situação e querem se atualizar. Voltando aqui para o nosso dashboard de disciplinas, também iremos abordar em detalhes cada um desses pontos, mas o que nós podemos ver aqui é que nós temos aqui as ideias de uma forma geral e as ideias separadas por assunto. A disciplina é farmacologia aplicada, então os assuntos se referem à terapêutica. É dor, é febre, é inflamação, é infecção. Tudo isso poderá ser assunto potencial que vai deixar de ser uma ideia e se transformar em uma aula concreta. Vai falar sobre essa sessão também. E nós temos essa última sessão que é conteúdos para revisar. Todas as aulas elas precisam passar por um período de teste, claro, mas ao final de cada período de teste, ao final de cada execução, essas aulas precisam passar por uma revisão. Será que funcionou? Será que o conteúdo foi bem abordado? Será que o feedback que os alunos deram nos trouxe alguma informação que a gente precisa fazer modificações nessa aula? Será que a dinâmica, a atividade proposta, ela ficou aquém? Então a gente precisa revisar essa aula, a gente vai ver como a gente consegue fazer esse tipo de revisão. Logo aqui abaixo nós temos a esteira de aulas, iremos também falar sobre isso. Daqui a pouquinho a gente está apenas fazendo um overview sobre todo o sistema. Então, nessa esteira de aula nós temos as ideias, que é exatamente
essas ideias que surgiram aqui, elas ficam na esteira de aulas como ideias inicialmente, mas elas não ficam como ideias permanentemente. Porque se elas ficarem como ideias permanentemente, isso de nada ia adiantar. A gente tem que tirar essa ideia do papel. A ideia é só uma forma que a gente criou, uma forma que eu criei para tirar a informação daqui e coloquei no papel, ou melhor, coloquei no digital. Quando eu faço isso, eu começo a não me preocupar mais se eu vou esquecer algo, se aquilo vai esfriar. Está ali no digital, está anotado, está registrado. Então, coloquei como ideia, mas aquela ideia vai começar a passar para a etapa seguinte, que é a pesquisa de conteúdo. Eu tenho uma aula sobre enxaqueca e migrânia. Não, eu quero agora pesquisar o conteúdo, então eu vou passar ela daqui para cá. Então, a partir daquele momento, eu vou começar a pesquisar conteúdo, vou começar a selecionar algumas referências, vou começar a selecionar alguns artigos e assim por diante. Conteúdos prontos é quando essa pesquisa de conteúdo ela foi finalizada. Quando o conteúdo está pronto, a montagem do PPT, a montagem da apresentação propriamente dita é a etapa seguinte. Quando isso está finalizado, ela vem para essa coluna finalizado e depois de finalizada, essa aula vai se transformar em uma videoaula e depois que essa videoaula estiver pronta, ela vem para os arquivados. Essa é a sequência natural da organização das minhas aulas. E quando a gente vem para aqui, nas revisões de aula, nós temos a lista geral de aulas que foram finalizadas. Essas aulas que foram revisadas, elas vão aparecer aqui. E a gente vai entender como é que elas vão aparecer aqui. E aqui nós temos uma terceira aba, que são as melhores aulas. O que significa melhores aulas? Significa aquelas aulas em que eu recebi um feedback muito bom, aquelas aulas em que a atividade funcionou muito bem, aquelas aulas em que eu percebi um grande desenvolvimento dos alunos em sala de aula ou na atividade. Elas vão ficar aqui e é importante que eu destaque essas melhores aulas, porque pode ter sido o modelo de aula o fator de sucesso. Pode ter sido um modelo de aula que fez com que os alunos tivessem um engajamento melhor. Por isso eu preciso destacar as melhores aulas para estudar um pouquinho melhor o que é que fez dela uma melhor aula. E depois nós temos, para finalizar, a revisão de ciclos. Aquelas aulas em que eu disse, precisa revisar. A atividade não funcionou, ou os alunos deram feedback ruim, ou o engajamento foi ruim, ou eu mesmo não tive uma dinâmica muito boa na aula. Essa aula precisa ser revisada, ela vai ficar aqui e a partir desse momento em que eu vou começar a trabalhar melhor essa aula, inclusive utilizando como inspiração as melhores aulas. De repente, essa é uma solução importante para as aulas a revisar. Então, vamos destacar um por um dos fatores que nós vimos até agora nesse dashboard. E eu já queria perguntar para vocês se essa aula está fazendo sentido para você. Aqui do lado nós temos um QR Code. Esse QR Code vai levar você para uma área onde você vai poder se inscrever no canal. Se você gosta da educação, se você é um professor que está à frente do seu tempo, se você é um professor inconformado com o momento em que você está e quer sempre melhorar, você está no lugar certo. Você deveria se inscrever nesse canal e convidar os colegas que são como você, são professores inconformados, são professores que querem também trazer o melhor de si e fazer a diferença na vida dos alunos. Então já se inscreve no canal e também compartilha esse vídeo com outras pessoas que você imagina que tem potencial para isso também. Então vamos analisar agora parte por parte desse dashboard de disciplinas, começando aqui pelo semestre ativo. Quando eu clico no semestre ativo, as informações que vão ser visualizadas por mim se referem às aulas. Agora eu quero trabalhar
aulas. E agora eu quero trabalhar o conteúdo de cada aula. Agora eu quero trabalhar a atividade em cada aula. Agora eu quero trabalhar a dinâmica que eu vou utilizar em cada aula, as estratégias metodológicas. Então, quando eu entro nesse módulo semestre, o que eu estou querendo é trabalhar especificamente aquele dia de aula. Então, eu vou ampliar aqui para a gente poder visualizar melhor esse semestre. Nós temos aqui que informações. O mês em que a disciplina começa, na verdade, que esse semestre começa, e vejam que nós temos aqui a nomenclatura, eu coloco o nome da disciplina, barra e o semestre. Por quê? Porque uma coisa importante nesse tipo de organização é que nós não percamos informações. Se eu cadastro ou se eu utilizo sempre o mesmo semestre, as informações vão ficar muito juntas e eu preciso compartimentalizar cada um desses semestres para que, se eu quiser acessar o 2023.2, eu tenho ela separada do 2024.1. Então, a nomenclatura é dessa forma. Nós temos aqui o mês em que vai se iniciar esse semestre, o período do semestre, o status. A gente viu que o semestre se divide em semestres ativos, está ativo, e em semestres concluídos. Quando esse semestre concluir, lá em julho, eu clico em concluído e automaticamente ele some da frente, ele some daquela aba e vai para a aba de concluídos. Nós temos aqui a disciplina que ele pertence, nós temos aqui o número total de aulas em que eu sou responsável dentro dessa disciplina nesse semestre, e nós temos o total de aulas, ou a aula atual, melhor dizendo. A partir do instante que eu digo, nós temos 22 aulas, eu dei a primeira aula, ou seja, 5% do semestre, para mim, foi concluído. Não, foram 2 aulas, passou para 9%, 3 aulas, passou para 14%, e assim por diante, se eu colocar aqui 10 aulas, passou para 45%. Eu tenho a noção de que em que momento do semestre eu me encontro referente ao progresso dessa disciplina. É uma forma fácil e visual de eu conseguir me informar. Nós temos aqui o ano que pertence a essa disciplina e depois nós temos as aulas propriamente ditas. Então aqui eu vou cadastrar cada uma das aulas em que faz parte dessa disciplina, depois a data da aula, que não tem cadastro ainda, porque ainda não temos o calendário acadêmico para essa aula, essa disciplina ainda não foi cadastrada, o professor responsável por essa disciplina, o semestre específico. E quando eu clico em semestre específico, vejam que eu posso colocar qualquer um dos semestres. Eles vão aparecer aqui, inclusive de outras disciplinas. Por isso é importante a gente ter a percepção de qual é o semestre que a gente vai selecionar. Nós temos aqui, por exemplo, a farmacologia aplicada noturno 2023.2. Se eu clicar aqui, essa aula também vai aparecer lá. Se eu estiver, por exemplo, compartilhando uma aula entre 2 disciplinas, eu posso muito facilmente fazer isso e ela vai aparecer também lá dentro dessa disciplina. Mas não é o caso aqui, apenas o semestre de 2024.1 está linkado, os demais não estão linkados. A disciplina a que pertence, eu também posso fazer da mesma forma. Essa aula pode pertencer a mais de uma disciplina. Quando eu clico no mais, ela vai entrar automaticamente na disciplina. E aqui nós temos a coluna de ano 2024, né? Que é o ano em que está sendo gravado esse vídeo. Vejam que aqui nós temos nas aulas alguns ícones diferentes. Nós temos essa lâmpada aqui e nós temos também esse outro ícone aqui relacionado às avaliações. E o que é que diferente vai ter em um e no outro? Quando nós olhamos para esse ícone da lâmpada, é um plano de aula comum para uma aula teórica ou uma aula prática. Quando eu clico em abrir, ele vai mostrar exatamente o que está cadastrado aqui. Então, nós temos a disciplina, nós temos o ano, a data que não foi cadastrada ainda, exatamente as mesmas informações que acabamos de ver nas colunas dessa tabela. Mas o que nós não estávamos vendo ainda é o plano de aula propriamente dito. Eu vou expandir aqui para facilitar a visualização.
Quando nós olhamos para esse plano de aula, nós temos as ações para a aula. O que poderia ser essas ações para a aula? Poderia ser, por exemplo, uma dinâmica. Eu vou fazer uma dinâmica específica que eu quero que os alunos aprendam determinada competência. Então, essa dinâmica ela precisa ser descrita para eu entender o que eu vou fazer. Ou para que eu possa registrar uma dinâmica que eu possa utilizar posteriormente. Os objetivos especificamente dessa aula eu posso colocar aqui. A ementa dessa aula, desse conteúdo, eu posso colocar aqui também. A metodologia utilizada, então eu vou utilizar primeiro uma aula expositiva, depois eu vou fazer uma dinâmica, depois eu vou fazer uma atividade prática, depois eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Eu posso colocar tudo descrito aqui de forma muito detalhada em que eu possa compreender o que aconteceu naquele dia especificamente. Posso colocar aqui também o arquivo de aula. Quando eu clico aqui, eu posso colocar um link, eu posso fazer o upload do arquivo propriamente dito, pode ser o PowerPoint, pode ser um PDF. A aula propriamente dita, eu posso ter acesso muito facilmente aqui. E aqui eu posso colocar as referências. Durante o desenvolvimento da aula, muitos artigos foram lidos, capítulos de livros foram lidos. Eu posso ter lido algum manual, ou um consenso, ou uma diretriz que serviu de embasamento para essa aula. Tudo pode ser também feito o upload ou colocado o link aqui para que eu possa ter acesso muito facilmente e relacionado. Talvez essa seja a melhor palavra para identificar um sistema como esse, relacionamento. A gente precisa relacionar informações, arquivos, ideias, insights. Tudo isso vai nos trazer segurança de que quando eu consultar essa aula, eu vou ter todas as informações. E aqui embaixo nós temos videoaulas. O que significa essas videoaulas? Se por acaso eu acessar o YouTube e utilizar alguma videoaula para me embasar, para utilizar algum conteúdo ou até para fazer uma sala de aula invertida, que o aluno possa utilizar, eu posso colocar aqui o link ou posso fazer o upload também do arquivo do vídeo. Então nós temos aqui uma forma de organizar todas as estratégias metodológicas da aula especificamente dentro da disciplina. Então vamos voltar aqui para a disciplina. Vamos entrar novamente na disciplina que nós estamos analisando e vamos entrar dentro do semestre mais uma vez para que possamos entender agora os outros modelos de aula. Então, nós temos todas as aulas que tem essa lâmpada aqui, tem uma estrutura, tem um layout igual ao que eu acabei de mostrar. E onde é que eu encontro o template dessa estrutura? Exatamente aqui. Quando eu clico nessa setinha para baixo, eu vejo todos os templates de todas as disciplinas, inclusive dessa. Nós temos aqui, ó, plano de aula, farmacologia aplicada. Se eu vim aqui embaixo e clicar no botão de mais, e depois colocar aula, teste, quando eu clicar em abrir, vai aparecer todos os templates. Se eu clicar em plano de aula farmacologia aplicada, eu vou simplesmente carregar para essa aula especificamente o template que eu já organizei antecipadamente. Então não precisa a cada aula organizar toda aquela estrutura. Aquela estrutura já foi previamente organizada e ela agora vai ser simplesmente carregada e eu posso organizar mais uma vez, certo? Então, as aulas teóricas, todas elas são organizadas dessa forma. O que nós vamos visualizar agora é a forma como eu organizo as avaliações dessa disciplina. Nessa disciplina, nós temos a avaliação teórica, digamos assim. Por que eu faço, entre aspas, teórica? Porque essa disciplina, no início do semestre, eu disponibilizo para cada aluno um caso clínico. E esse caso clínico, o aluno ele vai tentar solucionar. E vai solucionar de que forma? Assistindo às aulas ou procurando o conteúdo em livros, em artigos, mas ele vai tentar solucionar esse caso clínico, que é um caso clínico que foi disponibilizado por mim no início da unidade. Então, quando eu clico aqui na avaliação
teórica, eu vou visualizar todas as informações que eu preciso para fazer essa avaliação. Vou ampliar aqui essa avaliação, essa página, melhor dizendo. Nós temos aqui a distribuição das notas, como as notas são distribuídas de acordo com os critérios de avaliação. Vou clicar aqui em novo para adicionar um novo aluno teste, vou colocar o nome do aluno, vou colocar aqui o caso clínico, por exemplo, é um caso de diabetes, a nota em que ele vai receber posteriormente eu vou colocar, a disciplina é farmacologia aplicada, o semestre que pertence ao semestre 2024.1, por exemplo, as informações estão aqui. Quando eu entro aqui no aluno teste, na página especificamente do aluno teste, nós temos instrumento de avaliação da terceira unidade. É um template, como vocês já viram. Cliquei no template, eu vou carregar um instrumento de avaliação dessa atividade. Eu vou ampliar aqui para a gente poder visualizar melhor. E aí nós temos vários critérios. E vocês vão ver mais à frente que essa metodologia avaliativa ela vai ser adotada em diversos outros momentos. Nós temos uma metodologia avaliativa de estrelas. Uma estrela significa que aquele parâmetro o aluno praticamente não atingiu. 2 estrelas significa que ele ficou na média. E 3 estrelas significa que ele atingiu a excelência com relação a esse parâmetro. Então, nós temos aqui, por exemplo, o aluno consegue apresentar os dados do paciente, mostrando a sua importância. Eu disponibilizei para o aluno um caso clínico. O aluno lê o caso clínico, ele precisa disponibilizar, ele precisa apresentar as informações clínicas, os sintomas, ele precisa apresentar os sinais, ele precisa apresentar toda a estrutura, idade, ele precisa apresentar informações epidemiológicas, todas as informações que serão úteis para o desenvolvimento desse caso clínico. Imaginemos que esse aluno ele não apresentou bem, nem mostrou a importância dos dados do paciente. Eu marquei aqui 1 estrela. Se ele não apresentou bem e recebeu 1 estrela, quando eu desço aqui para ver quais são as dimensões avaliadas nessa estrutura, nesse instrumento aqui, nós temos, estou avaliando o raciocínio clínico do aluno, estou avaliando se ele consegue identificar parâmetros, estou avaliando como é que foi a apresentação propriamente dita, se ele respondeu ou não respondeu aos questionamentos, são 4 dimensões. E essas 4 dimensões, na sua completude, ela está dentro da nota final dessa avaliação. Veja que nós temos 8% da nota do raciocínio clínico. E nós temos 3% da nota total da prova. Por quê? Porque ele atingiu apenas 1 estrela. Mas imaginemos que esse aluno foi excelente. Ele realmente conseguiu apresentar os dados clínicos do paciente, ele realmente conseguiu apresentar a importância de se saber esses dados clínicos do paciente. Então, eu vou colocar aqui 2, 3 estrelas. Marquei os 3 pontos, a gente vai descer um pouco mais para ver como essa nota ficou. A nota do raciocínio clínico subiu para 25% e a nota da prova subiu para 9%. Vejam que questionamentos, apresentação do caso, identificação dos parâmetros não foi modificado porque o parâmetro analisado não está dentro de nenhuma dessas dimensões. Vamos subir um pouco mais. Ele consegue justificar, ou melhor, ele consegue associar a sintomatologia do paciente aos mecanismos fisiopatológicos. Conseguiu mais ou menos, colocar 2 cruzes. E quando a gente desce aqui, subiu o raciocínio clínico que esse parâmetro analisado está dentro do raciocínio clínico para 42% e 15% da nota da prova. Agora vamos para um outro parâmetro bem diferente. A apresentação do aluno ela é inovadora. Foi uma apresentação incrível, trouxe um jeito muito diferente, muito dinâmico de apresentar esse caso clínico. Foi muito bom. Então, vou colocar como excelente
Quando eu coloco como excelente, eu vejo que a dimensão, a apresentação do caso subiu para 23% a nota. E a nota da prova vai somar essa com essa, deu 24% da nota. Isso acontece com todas as outras dimensões. Vamos só para demonstrar o último aqui. O aluno consegue responder aos questionamentos do caso com precisão. Ele conseguiu responder mais ou menos, teve algumas falhas. Então, marquei 2 cruzes para ele. Aí nós já temos aqui, os questionamentos foram 67% e a nota da prova subiu para 29%. Então, vejam que, com um instrumento como esse, muito facilmente a gente consegue avaliar com uma precisão maior e, ao mesmo tempo, dar um feedback para o aluno onde é que ele falhou, onde é que ele precisa melhorar, onde é que ele foi excelente. A gente tem clareza não apenas para nós, professores que estamos avaliando, mas para o aluno também o que é que ele precisa melhorar. Afinal de contas, a formação dele é extremamente importante e é a avaliação quem vai nos dar o direcionamento da formação desse aluno. Então, vamos voltar aqui para as disciplinas mais uma vez, entrar aqui no módulo de farmacologia aplicada diurno e entrar mais uma vez aqui em semestre. Vou ampliar. Vejam que nós vimos já como é construído a dinâmica de uma aula teórica, como é construído a dinâmica de uma avaliação teórico-prático e agora como é construída uma avaliação prática. Então vejam só, o aluno agora ele recebeu uma demanda. Qual foi a demanda? Você vai precisar acompanhar um paciente que pode ser um paciente próximo, um paciente que pode ser um paciente internado, um paciente que pode ser um paciente familiar, atendido domiciliarmente. Ele vai precisar acompanhar esse paciente. Ele vai precisar avaliar prescrições desse paciente. Ele vai precisar elaborar um plano terapêutico para esse paciente. Ele vai precisar analisar parâmetros de efetividade e segurança dos tratamentos desse paciente. Então, ele vai muito além de um caso teórico que o aluno vai ler, vai acompanhar, vai receber feedback ou vai aprender com as aulas teóricas ou com instruções de artigos e também de livros, mas ele vai acompanhar um paciente real, um paciente que nós não temos a mínima noção de prever o desfecho desse paciente. Então, esse paciente, a gente vai precisar de um instrumento de avaliação muito específico. Por isso que ele é separado da avaliação teórica. Eu vou clicar aqui para vocês verem também. Vou ampliar. Nós temos aqui 2 tipos de alunos, aluno 1 e aluno 2. Para cada desses alunos, claro, uma turma não só tem 2 alunos, mas eu vou poder duplicar. Vou mostrar a vocês como é que se faz isso. Eu clico nesses pontinhos e venho aqui duplicar. Automaticamente eu criei uma segunda aluna. Então, se nós temos alunos e alunas, eu posso duplicar quantos forem necessários que tiverem na turma. Temos aqui, ó, aluna 2, está em parênteses 1, porque já temos aluna 2. Eu vou colocar aqui aluna 3, só para que vocês tenham com a ideia de como é que funciona. Nós temos aqui a distribuição da nota. E aí nós temos as ações a serem avaliadas e da mesma forma que nós vimos anteriormente, nós temos as dimensões. Primeiro, presença nos casos clínicos. O aluno que vai apresentar, claro, ele vai estar presente. Mas os demais, eles também vão aprender com a apresentação dos colegas. Por isso, eles também precisam estar presentes. Então, presença dos casos clínicos é uma dimensão, organização das informações é outra dimensão, a apresentação propriamente dita, as respostas, e aqui a nota da apresentação então é mais ou menos semelhante ao que a gente viu anteriormente. O que é que vai mudar? O que vai mudar é que, como aqui a gente está avaliando um acompanhamento farmacoterapêutico, o que nós vamos avaliar aqui também vai depender de critérios. Então, para cada um desses pontos foi colocado critérios. Claro, presença não. Se o aluno está presente aqui, eu coloco um ponto, eu coloco um check
mostrou 33% de presença, se eu coloquei duas presenças, e no terceiro dia também, então isso não tem critério. Mas imaginemos que o aluno agora, estou aqui avaliando se ele apresentou ou não o MAI. Se ele apresentou ou não um instrumento para avaliar a prescrição do paciente. E o MAI tem diversos parâmetros. Ele pode fazer uma apresentação onde ele simplesmente vai ler o MAI, ou ele pode fazer correlações. E aí a excelência da apresentação vai ser muito diferente. Por isso nós temos aqui uma cruz para uma apresentação ruim do MAI, 2 cruzes para uma apresentação na média e 3 cruzes para uma apresentação excelente. E vou clicar aqui para que vocês possam ver a diferença da avaliação anterior. Aqui nós temos critérios. Então, como nós temos critérios, eu preciso descrever esses critérios. Para que, ao ver como foi a apresentação do aluno, eu consiga estabelecer se o aluno cumpriu ou não cumpriu isso. Por exemplo, o aluno apresenta o MAI de maneira clara, organizada e abrangente. Isso é um dos critérios, para que ele possa atingir 3 estrelas. Há uma avaliação detalhada e completa de todas as medicações prescritas, destacando possíveis problemas e sugestões para melhorias. Isso é outro parâmetro. O entendimento das interações medicamentosas, doses e monitoramento é profundo e bem comunicado. Esse é um dos parâmetros do MAI. Ele precisa avaliar se a dose, se as interações, se o monitoramento é feito. A apresentação reflete um conhecimento abrangente dos princípios do MAI, evidenciando uma análise crítica das prescrições e um pensamento proativo em relação à otimização do tratamento medicamentoso. O MAI, ele não serve simplesmente para dizer, é assim. Não, ele serve para dizer, está assim e o que é que precisa melhorar. Ele vai identificar os pontos de fragilidade no tratamento do paciente. O aluno ele precisa ser proativo. O aluno ele precisa não simplesmente olhar para o MAI e dizer, está assim. Não, está assim e ele precisa mudar aqui, aqui e aqui. Por isso que toda descrição precisa estar aqui registrada para que atingiu isso, atingiu 3 estrelas. Eu marco os 3 pontos aqui e ele vai ter uma evolução na organização das informações. Claro, a nota final dele vai depender de todas as dimensões, inclusive da própria apresentação. Então, semelhantemente ao que nós vimos anteriormente com relação aos casos clínicos da unidade, a apresentação e o acompanhamento farmacoterapêutico de um paciente também vai ter um instrumento de avaliação qualitativo e esse instrumento ele vai depender de critérios bem estabelecidos. Então vamos voltar aqui para o nosso dashboard de disciplinas para que possamos agora passar para o item anterior. Mas antes de passar para o item anterior, deixa eu perguntar para vocês. Vocês estão gostando do vídeo? Vocês acham que esse dashboard ele seria útil para vocês? Então, se você acha que esse dashboard seria útil para vocês, eu posso disponibilizar, eu posso compartilhar esse template com vocês para vocês utilizarem na realidade acadêmica ou na realidade como professor de vocês. Desde que esse vídeo aqui ele tenha pelo menos 100 likes. Se ele atingir 100 likes, eu vou compartilhar esse template com vocês e vocês vão poder utilizar na realidade e ajustar de acordo com o contexto em que vocês estão inseridos. Vamos voltar aqui para o nosso dashboard. Então, vimos aqui os semestres. Claro, os semestres concluídos vão ter a mesma estrutura e assim por diante eles vão estar separados apenas para que nós possamos focar no semestre que nos interessa. Descendo um pouco mais, nós temos as aulas do dia. Nós vamos ver aqui se temos mais de uma aula no dia para essa disciplina. Lembre-se que estamos falando de uma disciplina específica. Se temos mais de uma aula para essa disciplina, ela vai aparecer aqui. Se temos apenas uma aula, ela vai aparecer aqui também.
e nós podemos acessar muito facilmente a página dessa aula para que possamos revisar o conteúdo que será ministrado, para que possamos revisar as dinâmicas que serão utilizadas, para que possamos revisar alguma atividade específica que vai ser utilizada nessa aula. Nós temos aqui o semestre atual, que é exatamente uma cópia do que nós acabamos de ver, então podemos acessar tanto por lá como por aqui, e temos aqui o calendário de aula, onde essas aulas irão aparecer dentro de uma data específica, não apenas como uma planilha, não apenas como uma tabela, mas dentro de uma data específica também. Vamos descer um pouco mais. Essa parte é uma parte do dashboard de disciplinas muitíssimo importante. É a parte onde a gente tira as nossas ideias e transformamos em realidade. Então vamos criar aqui uma nova ideia. Vou botar aqui ideia de aula. E essa ideia de aula, ela automaticamente pelo filtro, vou mostrar aqui para vocês o filtro, nós temos tudo que nós colocarmos como novo, vai aparecer como ideia e vai aparecer dentro da disciplina Farmacologia Aplicada Diurno. Mas vejam que ela está sem ícone nenhum. A gente precisa clicar ideia de aula e colocarmos o ícone, que na verdade é um template de encaminhamento. Clicamos aqui no template e irá aparecer o que aqui? Esboço da ideia, o conteúdo, algum encaminhamento, um link para um drive e aqui alguns parâmetros que a gente pode avaliar ou a gente pode marcar como uma ideia que faz sentido, uma ideia que pode sair da teoria para a prática, né? Para que a gente possamos criar alguns parâmetros de avaliação. Só para que vocês possam ter de fato noção do que eu estou falando, essa primeira ideia aqui, novo modelo de aula. Isso aqui foi um dia em que eu estava desenvolvendo algumas aulas e pensei, eu poderia, a partir do próximo semestre, desenvolver uma aula com uma dinâmica um pouco diferente. Então, quando eu clico em novo modelo de aula, eu tenho aqui o esboço da ideia. Então, trazer para os alunos um problema sobre um tema da aula. Essa primeira parte seria a problematização, depois fazer uma discussão, depois fazer uma proposição, depois um feedback. Então, comecei a pensar e fui escrevendo. Por quê? Isso aqui pode ser que nunca saia da teoria, nunca saia do papel para a prática. Mas ela precisa estar registrada porque ela pode não sair da teoria para a prática agora, enquanto ela ainda não está madura. Mas essa ideia, depois de registrada, eu posso amadurecer, eu posso melhorar. Alguns colegas podem me dar um feedback. Eu posso, a partir de uma interação com outra disciplina, com outro professor, fazendo um curso, ter novos insights. Então, essa ideia, ela não é estática, ela é uma ideia dinâmica. Então, isso aqui precisa estar registrado. Aqui, como eu falei para vocês, eu posso colocar um link, aqui eu posso colocar alguns parâmetros que eu possa dizer se essa ideia faz sentido, se não faz sentido, quando é que pode ser utilizado, quando é que pode ser utilizada e assim por diante. Então, quando eu coloco minhas ideias aqui, essa ideia ela pode ser categorizada de acordo com o assunto. Por exemplo, acabei de colocar ideia de aula. Quando eu entro aqui, eu vou aqui nas propriedades e eu entro aqui, assunto. Então, nós temos aqui área 4, área 3, área 2, área 1, do. Por exemplo, nós temos ali uma aba de do. Vamos imaginar que essa ideia de aula seja para o assunto do. Cliquei em do, fechei. Quando eu venho na aba do, eu tenho aqui ideia de aula. Então, muito mais facilmente, aqui nós temos todas as ideias. Eu quero agora avaliar apenas as ideias que eu tive sobre determinado assunto. Eu venho aqui em do e vejo, inclusive colocando aqui um arquivo ou um link, o formato desse arquivo, que eu vou trabalhando para o desenvolvimento, para tirar essa ideia do papel. Então, nós temos aqui os assuntos, que eu posso colocar todos os assuntos que eu quiser. Posso colocar diversos assuntos diferentes.
nós vamos ver que em outra disciplina, esse mesmo banco de dados foi utilizado para áreas da farmácia, onde o objetivo não é desenvolvimento de aulas, mas são visitas técnicas. E aí nós temos nessa última aba conteúdos para revisar, que a gente vai falar um pouquinho mais adiante. Descendo um pouquinho no dashboard, nós temos a esteira de aulas. Tudo que saiu daqui das ideias, ou melhor, tudo que entrou aqui como ideias, apareceu aqui na esteira, nessa coluna ideias. Inclusive, aqui a gente acabou de adicionar que são ideias de aula. Assim como se a gente clica em novo aqui, uma nova ideia adicionada aqui, ela vai aparecer aqui. Então, esses dois bancos de dados estão linkados, estão relacionados por meio das ideias. Só que a esteira de ideias, ou melhor, a esteira de aulas, ela é muito além de apenas as ideias. Essas ideias, elas precisam sair do papel. Então, se, por exemplo, essa ideia de aula, eu começo a pesquisar o conteúdo, eu passo ela para cá. Quando eu entro na página, eu posso adicionar diversas outras coisas, posso colocar os links do conteúdo, posso adicionar outras informações aqui, posso especificar essa página para que ela não seja uma página padrão igual a todas as outras ideias, mas se torne específica com as peculiaridades, com as necessidades dessa aula especificamente, ou dessa ideia especificamente. Essa ideia, ela foi pesquisada, o conteúdo agora está totalmente pronto. Eu passei aqui para a aba conteúdo pronto. O conteúdo está pronto. Agora eu vou montar o PowerPoint, ela vai se transformar numa aula. Passei aqui em montagem de PowerPoint. Terminei o PowerPoint, essa aula está finalizada. Passei aqui para aula finalizada. E quando eu passo para a aula finalizada, automaticamente essa aula ela aparece aqui. Todas as aulas finalizadas, elas vão aparecer aqui. A data da criação eu posso colocar. Análise da aula, eu vou mostrar como é que ela é feita. O tempo de produção e se ela tem ou não necessidade de revisar. Se eu já implementei, se eu já utilizei, se eu já executei essa aula, eu já posso entender se há fragilidades ou não nela, certo? Então, nós temos aqui, se essa aula ela fosse transformar em uma videoaula, ela vem para cá. E se essa aula eu finalizei, não vou mais mudar, ela está ok, eu passo ela para os conteúdos arquivados. E ela fica arquivada de modo que ela não vai mais aparecer aqui, não vou mais mexer nela, pelo menos não por algum tempo. Então, vou colocar aqui de novo em finalizado, porque agora nós vamos mexer nessa aula. Vejam só, lista geral de aulas. Acabamos de adicionar uma ideia de aula. Vamos colocar a data de hoje, só para que a gente possa completar as informações. É uma aula finalizada. Essa aula é uma aula excelente. Já foi executada, os alunos gostaram, eu gostei, trouxe muito resultado. Vou colocar ela como 3 estrelas. A partir do momento que eu coloco essa aula como 3 estrelas, ela aparece como as melhores aulas. E eu começo a estudar agora. Por que ela foi a melhor aula? O que é que eu fiz? Aí eu vou entrar nessa aula e vou dizer, nesse dia eu fiz essa dinâmica. Nesse dia eu fiz essa atividade. Nesse dia eu construí o roteiro da aula desse jeito. Então, ela foi uma melhor aula porque ela teve essa estrutura. Então, começo a, talvez, implementar um modelo semelhante para outras aulas, para outros conteúdos também. Assim como essa aula, vamos imaginar que ela não é 3 estrelas. Ela, vamos supor que é uma aula 1 estrela. Uma aula não muito boa. Então, vamos revisar essa aula? Vou clicar aqui em revisar essa aula. Essa aula ela precisa de melhorias. E aí, quando eu clico na aba Aulas a revisar, está aqui nessa aula. A análise da aula tem 1 estrela e ela foi marcada como aula para revisar. Então, vejam como não só as aulas são organizadas para serem executadas,
mas as aulas são organizadas para serem avaliadas constantemente, se são boas, se precisam de revisão, de melhoria. Afinal de contas, nós como professores estamos constantemente buscando melhorar como apresentar o conteúdo para os alunos. Tá? E aí nós temos aqui, se essa aula precisa ser revisada, nós temos a última parte do dashboard, que é matriz da disciplina, onde estão apenas as aulas que precisam de revisão. E aí eu vou abrir e vou trabalhar essa aula. O que é que precisa de revisão? É o PowerPoint que está ruim? É a atividade que foi proposta? É a dinâmica que foi proposta? É o conteúdo que precisa de uma apresentação melhor, que precisa de uma dinâmica melhor? Então vejam como, depois que eu identifiquei o problema, aí eu posso trabalhar nele. E aí nos semestres seguintes, pode ser que essa aula saia de uma aula 1 estrela para uma aula 2 estrelas ou até 3 estrelas. Assim eu consigo avaliar todo o conteúdo da aula. E aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula, né? Nosso conteúdo está finalizando aqui. Nós estamos terminando a revisão dessa primeira disciplina, que é uma disciplina teórico-prática. É uma disciplina onde vai ser feitas apresentações, uma abordagem muito teórica com algum conteúdo prático. Espero que esse modelo faça sentido para você. Espero que essa aula, que esse conteúdo também tenha feito sentido para você. E se tiver feito sentido para você, esse é o momento onde você deve se inscrever no canal. Aqui do lado a gente tem um QR Code que vai direcionar você para o canal Posologia Education, onde você vai se inscrever para receber a notificação de novos vídeos. E na próxima aula, o que é que nós veremos? Deixa eu voltar para o dashboard de disciplinas, onde nós vamos continuar o aprendizado de como organizar, como gerenciar disciplinas. Agora, uma disciplina chamada Estágio Farmacêutico 1. Eu vou ler para vocês os objetivos dessa disciplina, qual o propósito dessa disciplina, só para deixar vocês a par do que é que nós veremos no nosso próximo vídeo. É uma disciplina que tem por objetivo fazer visitas técnicas nos cenários reais de prática do profissional farmacêutico. Então, é uma disciplina onde a gente não vai ter conteúdo teórico. É uma disciplina onde eu levo os alunos para os locais reais de prática, para que eles possam visualizar o que é que o farmacêutico faz. Ou seja, eu preciso de uma dinâmica completamente diferente de uma aula teórica. Então, como é que eu organizo uma disciplina como essa? É isso que veremos na nossa próxima aula. Espero que vocês tenham ficado até o final, tenham aproveitado e curtido esse vídeo. Se ainda não curtiram, curtam. Se ainda não compartilharam, compartilhem esse vídeo. E até a nossa próxima aula.